essa experiência que a gente tem aqui fica registrada, né? Modo único de ler, pode ser útil para alguém mais na frente. Melhor fazer o registro do que não fazer. Nós estamos, então, no momento em que vai acontecer. A gente tem essa ideia aqui de voltar ao momento do acontecimento e não lembrar do que veio depois, né? É o momento do nervosismo. Tem um filme muito bom sobre isso, que é o filme daquele avião que caiu no Rio, pousou no Rio Hudson. Clint Eastwood fez o filme, esqueci o nome agora. Tom Hanks está muito nervoso, o piloto do avião, e o diretor, que é experiente, né, do faroeste americano lá, o Clint Eastwood. Quando era criança, via muito filme de faroeste com ele. Muito experiente, e ele conhece a diferença que tem um fator humano, né, chama fator humano. E quando o piloto está chegando em Nova York, que ele vê que vai dar um problema, ele olha bem longe, assim, uma filmagem de uns 15 segundos só, no início do filme. O piloto do avião olha pela janelinha e vê lá no infinito, lá longe, assim, a superfície do Rio Hudson, em Nova York. Aí vai apontando o avião naquela direção, porque se tudo falhar, ele pousa no rio. E o Clint Eastwood, né, que é, então, um ser humano que quer mostrar um problema aí na tecnologia, resgatou dessa maneira. Ele volta ao momento do acontecimento e a gente vai assistindo nervoso, assim, um avião balançando, a hélice, o motor não funciona. Tem aqui de gente dizendo que não está conseguindo entrar. Bom, problema de rede, né? Vale ler. Aí, então, o que acontece? Nesse momento que está voltando ao acontecimento, Tom Hanks faz o piloto, ele não consegue dormir porque ele está sendo acusado pela corte americana de ter bancado o herói quando não precisava, bastava ele ter seguido os procedimentos. Aí vão verificando, ele seguiu todos os procedimentos necessários, previstos para a emergência, 18 procedimentos ao todo. Verificar a bomba de gasolina, verificar aquilo outro, vai verificando X, Y, procedimento de emergência Z, e o avião vai baixando, vai soltando fumaça, vai criando aquela situação de que o Machado vive aqui, então, né? Em 16 de junho de 88, passou a Lei Áurea, né? E está a maior confusão no Rio de Janeiro. Você pode fugir, né? Não precisa mais ficar preso, não sabe para onde vai. Bons dias, 16 de junho. Recebi um requerimento que me apresso em publicar com o despacho que lhe dei. Aos pés de Vossa Excelência vai o abaixo-assinado pedir a coisa mais justa do mundo. Rogo-me preste atenção por alguns instantes, não quero tomar o precioso tempo de Vossa Excelência. Não ignora Vossa Excelência que desde que nasci nunca me furtei ao trabalho, nem quero saber quem me chama, se é pessoa idônea ou não, uma vez chamado, corro ao serviço,
ao serviço. Também não indago do serviço, pode ser político, literário, filosófico, industrial, comercial, rural, seja o que for, uma vez que a serviço, lá estou. Trato com ministros e amanuenses, com bispos e sacristães, sem a menor desigualdade. Então, aqui, o autor... Boa noite, Adriano. O autor aqui está mostrando o seguinte, eu botei assim, é autobiográfico, né? Parece bastante, né? Porque ele diz que faz, ó, eu não pergunto pelo serviço. Lá em Crisáridas, 1864, o primeiro livro de Machado, ele botou uma carta do Filgueiras, que diz que conhece o Machado desde 10 anos antes, quando ele tinha 15 anos, e era um pouco esse rapaz aqui, ó. Nem quero saber quem me chama, se é pessoa idônea ou não, uma vez chamado, corpo serviço, também no indago do serviço, pode ser político, literário, filosófico, industrial, comercial, rural, seja o serviço qual for, uma vez que é serviço, lá estou. Porque o Filgueiras fala que o Machadinho era disposto a tudo. Quando entrou na gráfica do Paulo Brito, era aquele office boy, assim, que chega na empresa, além da inteligência que ele tinha com a linguagem, então ele era muito... Ele está fazendo um requerimento aqui, quem leu isso aqui antes, né? Ele fala que está cansado e quer 2 meses de férias com salário pago. Fiquei muito, assim, imaginando que isso aqui podia ser aquele momento que o Machado estava, então, misturando biografia com literatura, né? Cheguei até aqui, e digo isto para mostrar atestados de tal ou qual valor que tenho, cheguei a fazer aposentar alguns colegas. Se fosse biográfico, estaria atualizando, porque em 88 ele está com 50 anos já, né? Aposentar alguns colegas, então já deve ter gente. Nesse ano morre o Joaquim Serra, né, em 88, amigão dele, Joaquim Serra morre. Aposentar alguns colegas que antes de mim distribuíam o trabalho entre si, distinguindo-se um, outro sobressaindo, outro pondo em relevo alguma qualidade particular, não digo que houvesse injustiça na apresentação. Estavam cansados, esta é a verdade. E para a gente de minha classe, a fadiga estrompa e até mata. Ficando eu com o serviço de todos, tá vendo? Aposentou alguns, né? Naturalmente, tinha muito que acudir, e repito a Vossa Excelência que nunca faltei ao dever. Não tenho presunção de bonito, mas sou útil, ajusto-me às circunstâncias e sei explicar as ideias. Tá vendo? E sei explicar as ideias. Não é o trabalho, mas o excesso de trabalho que me tem cansado. Um pouco e receio muito que me aconteça o que se deu com os outros. Isto de se fiar uma pessoa no trabalho, no carinho alheio, na generalidade dos afetos, é erro grave. Né? Aguardar reconhecimento é erro grave. Quando menos espera, lá se vai tudo, chega alguma pessoa nova e deixe Vossa Excelência lá falar o João. Ambas as mãos da experiência não valem um dedinho só da juventude. Acontece demais nas empresas isso, né? Você pensou que era importante, fiel, vai embora porque chegou alguma pessoa nova. É demitido, encostado de lado e passa o serviço para a pessoa nova. Então, vamos ao pedido. O que eu impetro da bondade de Vossa Excelência, se está na sua alçada, é uma licença de 2 meses, ainda que seja sem ordenado, mas com ordenado seria melhor. Porque a despesa que acudir, a fim de ir às águas de Caxambu, seria melhor,
mas não faço questão disso. O que me importa é a licença, só por 2 meses. No fim deles, verá que volto robusto e disposto para tudo e mais alguma coisa. Funcionário pedindo licença do trabalho para ficar 2 meses ausente, né? Quem é empregado sabe o que é isso. Para quem tem empresa, está livre de ter que pedir coisa ao patrão, não tem esse problema, né? Peço pouco, apenas um pouco de descanso. Deus, feito o mundo, descansou no 7º dia. Pode ser que não fosse por fadiga, mas para ver se não era melhor converter a sua obra ao caos. Talvez não por fadiga, mas se continuasse a fazer o caos. Em todo caso, a Escritura fala de descanso e é o que me serve. Se o Supremo Criador não pode trabalhar sem repousar um dia, depois de 6, quanto mais este criado de Vossa Excelência. Não faltará quem conclua, mas não será o grande Espírito de Vossa Excelência, que, se eu algum direito tenho a uma herança, maiores e infinitos têm outros colegas, cujo trabalho é constante, ininterrupto e secular. Há aqui um sofisma que se destrói facilmente. Nem eu sou da classe da maior parte de tais companheiros, porque diz aqui assim, se algum direito eu tenho herança, maiores têm outros colegas, mas eu não sou daqueles outros colegas, né? Nem sou da classe da maior, verdadeira plebe, para quem uma lei de 13 de maio seria a morte da lavoura, do pensamento. Ele está dizendo aqui que não é desse grupo de outros colegas, né? Nem sou também daqueles e nem dos que são os que estão recebendo a liberdade, né? A lei de 13 de maio, que é a liberdade, seria a morte do pensamento. É. O que será, né? Nem os da minha categoria têm a minha idade, de 50 anos, né? E de mais a mais, revezam-se a miúdo ao passo que eu suo e tressuo, sem respirar. Faz um pedido bem miserável, né? Contanto receber mercê, subscrevo-me com elevada consideração de Vossa Excelência, admirador e obrigado, verbo salientar. O despacho foi este, dado de cima para baixo, né? Aqui um requerimento, né? Pedindo licença, diz que está cansado, trabalha sem licença, então agora quer uma licença. Conquanto o suplicante, né? Bota suplicante, ó. Ele fez uma súplica, né? Não é o requerente, é o suplicante. O suplicante não junte documentos do que alega, né? Teria que ajuntar documentos. É, todavia, de notoriedade pública o seu zelo e prontidão em bem servir a todos. Ele tinha dito, né, que servir bem não adianta nada. Se fiar uma pessoa no carinho alheio, na generalidade dos afetos, é um erro grave. Servir bem, ser cortês, né? A notoriedade pública do seu zelo e prontidão de bem servir a todos. Mesmo com tudo isso que ele diz que fez, está pedindo, implorando, reconhece e diz que é um suplicante. A licença, porém, não só lhe pode ser concedida por um mês, embora condenado, porque você imagina só, você tem um bom funcionário, né? Ele pede para sair, você não quer deixar, né? Cria o paradoxo machadiano sempre, né? Quer dizer, se tem um bom funcionário dedicado que quer sair justamente porque cansa trabalhar muito, o patrão vai dizer, rapaz, eu preciso de você aqui, né?
A licença, porém, só lhe pode ser concedida por um mês, embora coordenado, porque, trabalhando as câmaras legislativas, mais que nunca é necessária a presença do suplicante, tá vendo? Pago, você vai coordenado, para você voltar só um mês, tá? É necessária a presença sua, cujo caráter e atividade, legítima procedência e brilhante futuro, folgo em reconhecer e fazer públicos. Se tem trabalhado muito, é preciso fazer, por outro lado, que o trabalho é a lei da vida, e que, sem este, o suplicante não teria hoje a posição culminante que alcançou, e na qual espero que conservará honrosamente por longos anos, como todos sabemos o mistério. Machado é experiente, assim, catedrático em criar esse tipo de contradição, né? Você alcançou a posição culminante porque trabalha muito. Ficar fora para nós é prejuízo. Para você é bom continuar também. E você hoje é uma pessoa renomada por isso mesmo, né? Eu tinha um vizinho quando era garoto ainda, perto da casa do meu pai, que tinha esse problema aqui. Ele era super dedicado, nunca tirou um dia de serviço, de licença para nada. Trabalhou reto na Vale do Rio Doce, mais de 30 anos. Aí um dia ele teve um AVC, pronto. Não pôde mais trabalhar. Então, nós estamos vivendo aqui o momento em que Machado escreve, né, as crônicas que são muito pessoais, né, como a gente já viu da vez passada. É o homem escrevendo como se fosse um diário, né, um diário íntimo, um documento pessoal. E nesse momento ele fala, então, justamente um mês depois da Lei Áurea, né, como se ele estivesse pedindo licença do trabalho. Então vamos para a semana. Alguém quer comentar alguma coisa? O Lucas, Juliana, né? Oi, disse que ia chegar à tarde, chegou agora, a Márcia. Boa noite, Márcia. Lemos a primeira crônica até agora, tá? Se alguém tiver interessado em fazer algum comentário, né, Juliana, você, Adriano, para não ir muito monótono assim, né? Mas como é interessante que ele está transformando, então, o que era até aí literatura pura, né? Em algo bem relativo à pessoa dele, biográfica, né? Assim, 50 anos de idade, né? Pedindo 2 meses de licença. É claro que ele está brincando, aqui não tem nenhum patrão respondendo nada, né? Ele finge que fez um requerimento para mostrar a contradição. O patrão, né, o gerente dele, o chefe do setor, dá o despacho ao requerimento, fala que ele é um suplicante, porque não é, se fosse o gerente respondendo, ia responder o requerente, não ia botar suplicante. Talvez não pusesse esse elogio aqui, né? E nem isso aqui, né? Mas ele põe como se tivesse posto o gerente dele. O que também acontece às vezes, né? O Machado está simulando uma coisa que aconteceu depois de 1930 com Getúlio Vargas, porque até aqui não existia esse tipo de. Não sei como é que era a regulamentação do trabalho naquele tempo, né? Porque depois que veio a lei trabalhista, bastava, como é que chama? Vencer o período de férias, que é automático ter 30 dias, né? Talvez naquela época não tinha licença, né? Trabalho, férias. Tinha que pedir, e o Machado simula que o chefe dele despachou dessa maneira.
Adelmo, Fala, Lucas. mas quando o Getúlio Vargas entra no poder, ainda se entrou ou não que é golpe, mas aquela época do Brasil ainda era muito rural ainda, e tinha muito resquício do direito da época da monarquia, até quando ele foi consolidar a CLT, que ele pegou, 41, se eu não me engano, tinha esse empecilho da época do jornal que falava muito isso, que essa, as leis trabalhistas vieram atrapalhar os empresários, mas na verdade não, era uma consolidação de várias pequenas leis que era para ajudar algumas pessoas que estavam vindo para a cidade, que aí veio toda aquela migração do rural para o urbano. Por isso que tem que o pessoal questiona muito a CLT, mas se você pegar o contexto histórico, era por causa disso, porque tinha um laço muito grande que estava descoberto muito parte dos trabalhadores nesse período. Eu sei porque eu estudei um pouco nisso na escola. Que bom você acrescentar esse dado, né? É porque, de fato, depois que fez a CLT, regulamentou a carteira de trabalho, assinar um contrato de trabalho, tem essa carteirinha que a gente conhece, mas essa carteirinha tão automática assim, que a gente tem, todo homem tem, né? Carteira de trabalho, virou um documento quase que de identidade pessoal. E antes disso, devia ser um pedaço de papel, um acordo verbal, né? Durante muito tempo, depois que veio a libertação dos escravos, de 1890 a 1940, durante 50 anos, era Isso, diarista, né? isso porque nesse período aí era muito naquela questão que era da palavra, tal coronel falou, e muitas vezes nós sabemos que a relação de poder não é cumprido muita essa questão. Aí para arrumar o Claro. país, burocraticamente falando, até nesse período, para você ter ideia, ele criou o Ministério do Trabalho também, que era para fiscalizar. Então, foi toda uma consolidação do projeto que ele estava fazendo nessa época. Aham. Bom, como disse a Mary da vez passada, né? A gente aqui está lendo crônica. E a crônica não é aquele ritmo de ficção, né? De Capitu, Bentinho, assim, Dona Eulália, Cecília, Gonçalves enganando aquelas ficções, não é, né? Aqui é o homem falando da relação dele com a realidade, né? A primeira crônica foi essa licença que ele pede a ele mesmo para mostrar como que o trabalho na época funcionava assim, tinha que ter uma licença, e ele dizendo de si mesmo também que trabalhava muito, né? Bons dias. Eu, se tivesse crédito na praça, pedi emprestado a casamento, né? Mesmo que não fosse, pedi emprestado, dando desculpa de casamento, uns 20 contos de réis. Ia comprar libertos. Ele está vendo aqui, então, um tipo de um comércio que surgiu assim que veio os escravos livres, né? Comprar liberto. Olha, como é que você vai comprar alguém que está livre, né? Comprar liberto não é expressão clara, por isso continuo. Conhece o leitor um livro do Sérgio Gogol, romancista russo, intitulado Almas Mortas? Conhece? Suponhamos que não conhece, que é para eu poder expor a semente, né? Deve ser semente aqui, de minha ideia. Lá vai, em duas palavras, a semente da minha ideia. Olha como é que o Machado, então, ia buscar informações, né? Ele ia os mais inteligentes, né? Eu não conheço essa obra, nunca li. Mas ele, então, vai fazer um paralelo aqui com Gogol. Chamam-se almas os campônios que lavram as terras de um proprietário e pelos quais, conforme o número, paga este uma taxa ao Estado. Tem 200 campônios, paga o Estado uma taxa. No intervalo do lançamento do imposto, morrem alguns campônios e nascem outros. Então, aquela contabilidade é feita, vamos dizer, por ano, né? Se faltar, se houver déficit, tinha 200, agora tem 150. Morreram 50.
Como o proprietário tem de pagar o número que está registrado, 150 e não 200, porque 50 morreram, primeiro que se faça outro recenseamento. Tem que ver agora que tem só 150. E chamam-se almas mortas os campônios que não estão presentes. Então, aqui está bem claro, né? Tchitchkov, um espertalhão da minha marca. Esse é do romance Almas Mortas. Ou talvez maior, lembra-se de comprar as almas de vários proprietários. Foi lá e comprou 200, então, né? Bom negócio para o proprietário, que vendiam defuntos ou simples nomes, por 10 réis de mal coado. Tchitchkov, logo que arranjou umas 1000 almas mortas, aí ele entrou já direto, né? Então, esse Tchitchkov deve ter visitado várias fazendas, né? Aqui morreram 50, lá morreram 30, lá morreram 80. Quando completou 1000, registrou como se estivesse vivo ainda, porque até o censo chegar está vivo, né? Mas ele sabe que já morreu. Pegou dos títulos do governo, do registro, e foi ter a um monte de socorro. Não diz o que é isso aqui, mas é um lugar. Que, à vista dos papéis legais, adiantou ao suposto proprietário uns 200 mil rublos. Proprietário de almas mortas, então. Tchitchkov meteu-se na mala e fugiu para onde a polícia russa não podia alcançar. Queria pegar depois, né? Esse cara vendeu o papel de gente que já estava morto, sem vergonha. Creio que entenderam. Vejam agora o meu plano, que é tão fino como esse e muito mais honesto. Sabem que a honestidade é como a chita, há de todo preço desde minha pataca. Suponha o leitor que possuía 200 escravos no dia 12 de maio, um dia antes da abolição. E que, suponha o leitor, leitor, né? Imagina, leitor, que você tem 200 escravos e que perdeu com a lei do dia 13. Chegava eu ao seu estabelecimento, seu leitor, né? E te pergunto, os seus libertos ficaram todos? Metade só, ficaram 100. Os outros 100 estavam livres, né? Consta-me que andam por Santo Antônio de Pádua. Quer o senhor vender? O leitor fica espantado. Eu estou perguntando ao leitor se ele quer me vender os escravos dele que estão livres, né? E botou aqui, comprar libertos. Então espanta, né? Que está sabendo que a Eliaura está no dia seguinte. Espante, eu explico. Vender todos, tantos que ficaram como os que fugiram. O leitor fica assombrado agora. Senhor, que interesse pode ter o senhor? Não lhe importa isso. Quer me vender? Aí fala, se está livre, não se vende, porque é escravo, né? Tinha o comércio escravo enquanto não tinha lei. É verdade, mas a escritura de venda terá a data de 29 de abril. Então ele informa, né? Vai vender com data para trás, igual o Gogol lá em cima que está comprando gente morta. Está comprando gente que não estava livre ainda. Não foi o senhor que perdeu os escravos, fui eu, porque quando eu chegar ao dia 13, que é o dia seguinte, né? Está dizendo é dia 12, né? Suponha que seja dia 12. Dia 29 eram meus, agora eu vou perder. Fui eu. Os preços marcados na escritura serão os da tabela de lei de 85. Regulava até essa data. Mas realmente não dou mais de 10 mil por cada um. E agora fala assim, calcula o leitor. 200 cabeças, 10 ou 2 contos. 2 contos por sujeito que não valem nada, porque já estão livres. E é um bom negócio. Depois, pensando melhor, né? E o senhor vai levar os escravos? Aí o cara já entrou na paranoia, tá vendo?
O velho estilo do Machado de criar confusão na cabeça de Capitu e Bentinha, quem traiu e quem não traiu. Você entrou no jogo, né? Tá levando a sério. É um jogo de petalogia, né? Contrariar o mentiroso mentindo. Quer dizer, caiu na conversa. A gente fala assim, caiu na conversa. Vai levar? Não, senhor. Fica trabalhando para o senhor, porque ele é livre, né? Mas pode trabalhar. É o momento da confusão, né? Eu só levo a escritura. Que salário que o senhor pede por ele, já que pode ficar comigo? Nenhum, pela minha parte. Fica trabalhando de graça. O senhor pagar-lhes-á o que já paga hoje. Eu nem sei quanto é, né? Naturalmente, o leitor, a força de não entender, né? Ó, vai e aceita o negócio. Não estou entendendo mais nada, mas vou aceitar. Eu ia a outro, depois a outro, depois a outro, até arranjar 500 libertos, que é até onde podiam ir os 5 pontos emprestados. E recolhia minha casa e ficava esperando. Esperando o quê? Esperando a indenização com todos os diabos. 500 libertos a 300 réis, porque devia ter uma indenização para o escravo liberto, né? A Lei Áurea, quando chegou libertando escravo, deu dinheiro ainda para quem libertasse. Tem um valor médio, né? 300 mil réis. Eram 150 contos. Lucro certo, 150 menos 5, né? 145. Então, é um negócio momentâneo que você compra e vende naquele instante do conflito. Igual as ações americanas hoje. Quem quer comprar, ninguém quer comprar. Todo mundo fica doido assim. A gente compra ou não, né? Se ela falir, você compra e perde o dinheiro todo. Mas se ela for recuperada pelo governo, uma rede fantástica, né, enorme, quantidade de trabalhadores muito grande, não pode falir porque vai gerar um caos social, né, quebradeira geral no comércio. O governo deve aportar um recurso para o americano não ir à falência. Mas pode ser que não. Então pode ser um bom negócio comprar ações americanas, né, mas aí é um chute. Tá vendo? A gente vive esse momento, então, em que você não sabe, né, e o Machado fazendo jogo com a compra e venda de algo que está no momento em que você não sabe como é que vai ser daí para frente, porque todo mundo precisa do trabalhador, né? O governo indenizava para ir embora, dava um dinheirinho, o patrão contratava como empregado, né? Por quanto isso da indenização, dizem uns que pode ser que sim, outros que pode ser que não, é por isso que eu pedi o dinheiro em casamento. Dado que sim, passa e casava com a leitora, por exemplo, aí, né? Dado que não, eu ficava solteiro e não perdia nada, porque o dinheiro era de outro. Confessem que era um bom negócio. Mas se você pensar aí, também Almas Mortas tem a ideia da titulação monárquica, né? Tá caindo alguma coisa, mas tem uma estrutura maior por trás disso. Então ele trabalha com a especulação, né? Especulador. Isso aí. Justamente especulador, igual comprar ações agora, por exemplo, quem souber que o governo vai financiar, e eles sabem antes da gente, corre comprando as ações da Americana. Ela vai subir rapidamente. Hoje está valendo 1 centavo, não vale nada, não. Mas aí, no caso, a questão do casamento também é assim, se casava pelo título que um ia trocar com o outro, né? Às vezes primos, famílias, uma inseridas nas outras, ou então reinados trocados, né, de outras nações. Mas a ideia era construir títulos, né? Ao fim rendia alguma coisa, né, propriedade, mas ao todo era a titulação mesmo. Às vezes não era o casamento em si, carnal. Bom, ele tinha já o dote, né? Ele tinha, como ele dizia, se fosse pensar em casamento, se eu tivesse crédito, que ele disse que não tem, na praça, pedia emprestado a casamento, né? Porque quem vai casar tem uma responsabilidade, crédito na praça, etc, etc. Então, é um homem que depois me paga. Vou emprestar porque fulano vai casar, tem que montar uma casa. Se fosse para isso, mas em outros termos, eu preciso fazer dinheiro. Eu sou capitalista, né? Eu quero ganhar dinheiro. Estou especulando, como falou a Juliana. Então,
Aqui eu pus o seguinte, ó, lembra que a gente leu lá no Sócrates, né? Ele fala assim, que ele era inteligente, né? E não aceitou nada, morreu pobre, conhecia as tramóias e preferia ficar fora. Quer dizer, o Machado faz só o jogo, assim, o Machado finge que seria um comerciante, né? Um desses espertalhões que aproveita esses momentos para especular, só que ele só escreve texto, né? Ele morreu na miséria, igual Sócrates. Então tem esse lado, né, que a gente precisa lembrar. Um comparativo com Sócrates, que a gente já leu, né? O Sócrates fala assim, se eu fosse entrar nesse mundo, ia virar corrupto igual eles. Qualquer pessoa que estiver bem informada hoje vai ganhar muito dinheiro com a loja americana. É a mesma coisa dos escravos aqui. As ações despencaram de 100, estão valendo centavos. É possível que o governo não permita que ela desapareça, então vai subir de preço. Renegocia a dívida, né? Especuladores. Eu antes mexia um pouco com o mercado de ações e com especulação também, assim, de ação, né? É um dinheiro que eu consegui ganhar, quer dizer, estou dizendo assim, o mercado está aí para você ganhar dinheiro, né? E o Machado mostra que ele tinha uma inteligência capitalista, né? Ele faz essa conta toda, mas ele não, parece que não entrou nesse mundo, não. Ficou escrevendo só. Eu até desconfio que há quem faça isso mesmo, ó. Boa noite, Marcos. Tá vendo? Ele está dando uma ideia. Pode ser que ele tenha escutado falar, por isso está escrevendo, ou pode ter tido a ideia, né? Escravo fujão, posso comprar, depois alugar ou botar para trabalhar, ganhando em cima do trabalho dele. Igual você tem, né? Reserva de mão de obra. Alugo o escravo que eu comprei ou que eu mantenho, né? Comprei não porque é livre, mas eu pago o salário e transporto para você. É mais ou menos um jogo assim. Eu até desconfio que tem alguém que faz isso com o diferente de ficar com os libertos. Sabem que no tempo da escravidão, os escravos eram anunciados com muitos qualificativos honrosos, perfeitos, cozinheiro, ótimo copeiro, aqui, ó. Eu tinha uma cozinheira que era ótima, dei liberdade a ela. Agora vale a pena pagar R$ 1.000 a ela para voltar a trabalhar. Era com outros fazenda, etc. Era com outra fazenda o mesmo que faz os vendedores em geral. Superiores, morins, lindas chitas, aí ele compara com fazenda, né? Ora, ali ontem um anúncio em que se oferece a aluguel, tá vendo já? Já tem um negócio aqui, né? Uma escrava livre que eu estou alugando. A pessoa não sabe ler, não sabe... Não, escrava, né? Tá vendo que interessante? Ela não... Era escrava, já tinha um dono, tudo montado, aquele negócio tudo organizado. Ela ficou livre, agora como é que eu faço para procurar emprego, hein? Igual zona de prostituição, que tem um gigolô, né? A prostituta não sai na rua, ela fica lá esperando que tragam os clientes, né? Vi ontem que tem um anúncio, né? Ah, gente, estou alugando escravo livre, tá? Tá comigo, você precisa de escravo? Hoje quem faz isso é o Cine, né? Cadastra lá os escravos que estão desempregados. Tem um escravo disponível aqui no Cine. Você tem cozinheira, tem barbeiro, tem mecânico. Tem escravos anunciados, é registrado no Cine, procurando emprego, e é um cabide de emprego, cabide não, é uma estação, né, de procurar emprego que anuncia. Não me lembra em que rua, creio que na rua Senhor dos Passos, uma insigne engomadeira. Quer contratar uma insigne engomadeira? Se é falta de modéstia, eis aí um dos tristes frutos da liberdade. Aqui ele põe a frase dele, né? Eis aí um dos tristes frutos da liberdade.
Alguns colocam Machado como escravocrata, né? Não souberam ler. E está só fazendo um texto de ironia, né? É uma filosofia que ele faz. Se você está livre, agora você vai ter que ser... Essa história que ele criou, tá vendo? 2 páginas, né? Criou uma ideia fantástica. A liberdade dos escravos abriu o regime para um ótimo negócio. Larga Titchkov de meia tigela. Tá vendo? Aqui ele está dando uma no Gogol, né? Que fez aquela ideia. Larga seu Gogol de meia tigela, que é um negócio fantástico aqui, né? Como tem no mundo capitalista o tempo todo, né? Caminhando para a terceira crônica. Fizemos 2 até agora, Marcos. Você que chegou atrasado um pouco. Está acompanhando, Cristina? Crônica número 3, 19 de junho. Essa aqui era 26. Ah, então está trocado aqui. Não gosto de ver censuras injustas. Há dias, um eminente senador disse que a Câmara... Aqui vai ser a história lá do parlamento inglês, né? A Câmara dos Deputados era a Câmara de 2 domingos. E disse a verdade, porque ali um sábado e um domingo são a mesma coisa. A gente tem que raciocinar, né? Força até o raciocínio, né? Porque Câmara de 2 domingos e sábado e domingo é a mesma coisa, quer dizer que aqui, então, eu não sei naquele tempo se trabalhava as câmaras sábado e domingo. Não a censurou por isso, entretanto, mas por adiar para o sábado os requerimentos, e isto é, mandar-lhes o laço de seda com que eles se enforquem logo. Sejamos as censuras injustas. Sejamos justos. A Câmara, não fazendo sessão aos sábados, obedece a um alto fim político, que é imitar a Câmara dos Comuns, que nesse dia também repousa. Teve uma época que os bancos trabalhavam sábado, domingo, não sei as câmaras. O comércio, né, era sábado e domingo direto. O comércio agora é sábado e domingo de novo, né? Teve um tempo que não abria domingo, não. Mas parece que na Inglaterra, ó, deste modo, aproxima-se da Inglaterra, berço das liberdades parlamentares, como dizia o mestre que tive e que me ensinou as poucas ideias com que vou acudindo às misérias da vida. Dele é que herdei a espada rutilante da injustiça, o Timeus Danaus, e devolvo-lhe intacta a injúria e outros vinténs mais ou menos magros. Dir-me-ão que os comuns ingleses descansam no sábado, porque ficam estafados das sessões de 8, 10, 9, 10 horas, que é o tempo que elas duram nos demais dias. Então diz que descansam uma vez por semana, que é o sábado deles, porque trabalham muito durante a semana. E verdade, mas cumpre observar que os comuns começam a trabalhar de tarde. Câmara dos Comuns lá, né? E vão para a noite adentro, depois de terem gasto a primeira parte do dia nos seus próprios negócios. Deste modo, estão livres e prontos para ir até a madrugada. Aqui está falando de um tempo, né, que a gente não conhece muito, eu não tenho muita informação e não pesquisei, não. Que a Câmara dos Comuns eram operários, né, dono de padaria, dono de estabelecimento, que trabalhavam de manhã à tarde até à noite, trabalhavam na madrugada, porque lá parece que é um rodízio, né? O homem comum, não tinha eleição, o homem comum era convocado igual um júri popular.
tem que se informar melhor, que não tem boa informação, não. Trabalham com a fresca, despreocupados e tranquilos, não acontece o mesmo conosco. As nossas sessões parlamentares começam ao meio-dia, hora de calor, sem dar tempo a fazer alguma coisa particular, e depois o clima é quente, é diferente. Nem já agora é possível tornar aos sábados. O senhor Barão de Cotegipe disse que desde 1826 dormem projetos de lei nas pastas das comissões do Senado. Eu às vezes me pergunto também, com esse monte de processo que vai para a justiça, deve ter processo de 30 anos lá, assim, que não deu tempo nem de olhar, né? É o que ele fala aqui. Dormem projetos de leis nas pastas das comissões com os requerimentos da Câmara. Deve acontecer a mesma coisa, mas suponhamos que só começam em 76 e não em 26. Censuras não faltam. Já ouvi censurar um dos nossos... Ele está fazendo essa zombaria aqui porque está naquela fase em que vai virar regime republicano, né? Começa a fazer uma crônica, então, considerando como é que seria o funcionamento aqui, assim que não tivesse mais o poder imperial. Refiro-me ao de levantar a sessão quando, aqui assim começa, né? Quando morre algum dos membros da casa, a notícia é dada por um deputado ou senador que faz um discurso pondo em relevo as qualidades do defunto. Às vezes o defunto não prestou ao Estado o menor serviço, não importa. Senhores, vamos comunicar o falecimento. Essa é justamente a beleza do sistema democrático e de igualdade que deve reger mais que todos os corpos legislativos. Para o parlamento, como para a morte, como para a Constituição, todos são legisladores, todos merecem igual cortesia e piedade. Os censurados alegam que este uso não existe em parte nenhuma, fora aqui. Aqui tem toda essa paixão, né? O argumento do Aquiles, da calcanhar de Aquiles, né? Como me diria o citado mestre, então, um argumento furado é que, tendo sido as câmaras inventadas para tratar dos negócios públicos, a morte de um dos seus membros deve pesar menos, muito menos, que o dever social. Daí, o discurso em que o presidente deve noticiar a morte, com palavra de saudade e passar a ordem do dia, né? Dá a notícia, morreu, mas vamos trabalhar. Os preconizadores de hábitos peregrinos chegam a citar o que agora mesmo se deu no parlamento da Inglaterra, quando chegou a notícia da morte do genro da rainha, que não era membro da Câmara dos Lordes, mas podia sê-lo, se não fosse imperador da Alemanha. A notícia foi comunicada a ambas as câmaras por um ministro que respondeu-lhe o líder da oposição, e continuaram os trabalhos durante os da Câmara até as 2 da madrugada. Morreu fulano, está notificado, pessoa importante na cidade, vamos aos trabalhos. Aqui, quando morre um parlamentar, fecha 3 dias, né? Mas quem não vê que nem o exemplo, nem o argumento servem para o nosso caso, primeiro vamos ao exemplo. Basta considerar que, posto que o imperador fosse um digno e grande homem, não era membro dele de nenhuma das casas. Fizeram-se mensagens à rainha e à imperatriz. Além disso, pode ser que realmente nesse dia houvesse negócios urgentes. Digo isto porque o discurso do ministro na Câmara dos Lordes, respeitoso e grave, ocupa apenas 12 linhas no Times, e o da oposição 11. Na dos comuns, o do ministro teve 9 linhas, da oposição 8. Cabe ainda notar que ninguém mais falou. Finalmente, dali em diante, proferiram-se na Câmara dos Comuns, sobre diversos projetos, mais de 50 discursos. Está falando, então, de como é lá na Inglaterra e como é que seria aqui, né? Tem um outro conto, lá de 1906, que a gente já leu, que era um sobre a morte, que anuncia
quando falece um parlamentar, uma cerimônia, o caixão está lá, a família toda, para tudo, né? A paixão brasileira. Aqui está falando que lá na Inglaterra não era assim, né? 12 linhas no máximo, 9 linhas no máximo, e vamos para frente. Então, com relação ao exemplo da Inglaterra, né? Agora vamos ver quanto ao argumento. Quanto ao argumento, não há nada mais falho, exceto que as câmeras foram criadas para curar, principalmente dos negócios públicos, curar ou cuidar, né? Mas onde é que as constituições escritas revogaram as leis do coração? Podem transtorná-las, exceto como na dura Inglaterra, na França inquieta. Mas tais são as nossas condições. A lei do coração. Demais, a veneração dos mortos cimenta a amizade dos vivos. Aqui o Machado está citando a lei do coração porque ele, em paralelo, menciona Hegel aqui, né? Lá na Fenomenologia do Espírito, tirando esse parágrafozinho, fala sobre a lei do coração. A lei do coração é a lei do afeto, né? Em filosofia, pensa-se o homem universal e não um homem interesseiro, privado, né? Particular. Ou seja, lá o Hegel dizendo, na Fenomenologia do Espírito, ou seja, na verdade, a necessidade na consciência de si, nesta sua nova figura, a necessidade é a própria consciência de si, que nessa figura é para si como necessário. Então, tem o regime do necessário na consciência de si. Sabe que tem em si, imediatamente, o universal da lei, tá vendo? De uma hora para outra, ele dá um salto aqui. Ter em si, isso é igual ao Kant, né? A lei universal. A lei, devido a essa determinação de estar imediatamente no ser para si da consciência, chama-se lei do coração, ó. Quando você bota a mão no peito assim, um soldado, ou então um juramento de Hipócrates do médico, né? Agora na Covid, o médico saiu da família para ir trabalhar, sabendo que podia morrer. A lei do coração é aquela em que você é apaixonado, mas ao mesmo tempo você é do Estado, né? Da lei universal. Você tem que cumprir as obrigações por ter vínculo com aquela profissão que exige dedicar-se, né? Essa figura encontra singularidade, tá vendo? Singularidade é para si essência. O que o Hegel põe na filosofia do espírito, o Kant também, a filosofia em geral, é como se o homem fosse genérico, né? Em guerra permanente, um soldado, um médico, aquele que é devoto, o professor que vai dar aula e deixa a família dele em casa porque tem obrigação, essas coisas que estão acima, né, da vida privada. O ser humano universal seria um ideal que aplicaria a lei do coração igualmente para todos, e não valeria aquela lei assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não teria isso. Então, o Machado está filosofando, né, nessa pequena crônica, sobre um momento crucial na modificação do Brasil, né, que era tudo no jeitinho brasileiro, né, a senzala, o escravo, o regulamento, as leis do município eram simplesmente mais fáceis, né? Agora não, agora vai invadir a propriedade privada, né? Que tinha dito no crônica passada, né? Aqui tem também uma passagem que ele fala de Hegel aqui, que eu tinha dito, né? Ele, que é o menino, o continho chamado, que deram o título, né? O autor de si mesmo, onde o Machado fala de um menininho que eu trouxe para cá, mas eu vou passar adiante. Talvez a gente ler. O que interessa aqui é só saber assim. Não creias nos professores de filosofia e nem na peste de Hegel. Ele fala assim, ó. Não creia em professor de filosofia que fala de modo genérico, né? Mas quando vai ver a vida privada dele, é cheio de concessões. Aí, nesse caso, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ele é muito bonito, assim, no discurso público, mas quando chega na hora mesmo do aperto, ele quer salvar a pele dele.
intervalinho de novo aqui, né? Fizemos 3, vamos fazer mais uma crônica. A leitura, né? Um pouco monótono hoje. Cadê o nosso Rodrigo Freud? Até esqueci dele. Perturbado. Falou comigo que havia hoje. Nós estamos estudando aqui hoje, né? As crônicas, elas não são tão como são aqueles outros textos mais tensos, né, do Machado, que aqui lida, então, essa reflexão filosófica, uma verdadeira filosofia, né, que ele faz. Uma verdadeira filosofia ele faz, né? Essa reflexão aqui, então, é sobre como é que seria o parlamento depois que viesse a república, né? Essa anterior é sobre a liberdade dos escravos. Como é que ia conseguir dinheiro? Podia virar um comércio. Alugando escravo livre. Aqui ele falando de uma licença que ele ia pedir. Porque ele também quer ser livre agora, né? Já que tem a licença dada aos escravos. Então, como é que o Machado usa a linguagem como uma forma de tratar o momento, né? Tem um capítulo no nosso livro chamado O Tratamento pelo Semelhante, né? O que me fere, eu uso ele para ferir de volta. Se a linguagem, as notícias me ferem, eu rebato de volta publicando o que eu escutei, né? Se alguém me atingiu de alguma maneira, eu falo de volta. Não fico escondendo. Tem que encontrar um jeito de devolver a ferida que me fizeram, né? O aborrecimento. As tensões que vêm de fora para dentro, você põe de dentro para fora, né? O conceito de tratamento psicológico é esse. Então, tem alguma coisa atingindo o Machado, o grande que ele admira muito, que é o Dom Pedro II, né? Daqui a pouco vai perder, e ele está nesse momento de tensão, fazendo toda essa reflexão filosófica, né, com a literatura. Quem não se faz de Bey de Tunis cometeu um desses erros imperdoáveis, que bradam aos céus. Eu não pesquisei não, mas estou achando que Tunis é aqui de Tunísia, né? É um morador de Tunísia. Suponhamos por um instante que eu era um bey de Tunis. Antes de mais nada, tinha prazer de viver em Tunis. A capital da Tunísia é Tunis, né? Que é um dos mais desenfreados desejos, e morar em Tunis, né? Meu sonho é morar em Tunis. Depois não entendia nada do que me dissessem, nem os outros me entendiam, e para estabelecer relações cordiais não há melhor caminho. O senhor von Stein fez amigo dos índios do Xingu, recitando versos de Goethe. Não perderia o gosto do Rio, porque levaria naturalmente assinaturas de jornais. Leria tudo. A questão da revisão civil número 10.893, o imortal processo da Bíblia, os debates do parlamento, os manifestos políticos, etc. Quanto alguma coisa me parecesse dita ou escrita em dialeto barbaresco, teria o meu colégio de intérpretes, que me explicaria tudo. Não indo mais longe, acabo de ler no discurso do senador Leão Veloso uma frase, que, se eu estivesse lá em Tunis, não lhe perderia o sentido. Sua Excelência a declarou que a vitaliciedade do cargo não se segregou
daqueles que o elegeram. Ora, os que o elegeram vão morrendo e hão de ir morrer todos, como já devem ter morrido os que elegeram o senhor Visconde do Cerro Frio. Como é que não há segregação? Há. E é uma das vantagens da instituição. Se em 1871 os senhores Silveira Martins e Barão de Mauá fossem vitalícios, não haveria o recurso aos eleitores, que pôs o senhor Mauá fora da Câmara. Impressionante, né? Quando o primeiro desafiasse o segundo a irem pleitear ante os eleitores liberais o procedimento de ambos, responderia o senhor Mauá: mas, meu caro colega, os meus leitores estão mortos. Há 2 dias vivia a bandeira. Aqui está dando temporal agora. Caindo o toró. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir, sim. Está um chuvarado aqui. De Não, a repente, chuva não está dando para ouvir, não. Pensei que você estava perguntando se estava dando para ouvir você. Não, porque está aqui, ó, o Freud. Temporal aqui fora que eu vou te falar. Há 2 dias vivia, então aqui está dizendo, né? Mas, meu caro colega, os meus eleitores estão mortos. Há 2 dias vivia o Bandeira de Pelotas, pois morreu. Aqui está o telegrama que recebi agora mesmo da família. Sabe que somos velhos conhecidos. Boa noite, Freud. Entretanto, aquela frase que em português dá este resultado talvez possa ser explicada pelo arábico, mas eu não sou bey de Tunis. Machado cria um negócio assim, né? Bota no meio do texto e assim, leitor se vira. Outras muitas coisas me explicará o colégio de intérpretes. Não sei, não as digo todas, mas aqui vai mais uma. Então tem um colégio que interpreta, né? Ele está fazendo um sarcasmo aqui, ou talvez até pior que isso, um deboche, né? Sei lá, porque jogar... Muito embora tenha uns textinhos que eu já fiz assim também, fazia maior confusão de propósito. Aqui ele vai entrar nos espíritas. Ó. Os espiritistas brasileiros acabam de dar um golpe de mestre, tá vendo? Aqui ele entra, né? O jeitão do Machado, ó. Está falando então dos espíritas, dos seguidores do espiritismo. Apareceu por aqui um médium, Dr. Slade, é o seu nome, com a fama de ser prodigioso. A Federação Espírita Brasileira nomeou uma comissão para estudar os fenômenos da escritura direta sobre ardósias e outros efeitos físicos produzidos com o médium. O som está um pouco baixo aqui. Seria vocês ou sou eu que está ruim? O som foi testado já, Freud. Talvez o seu microfone, o seu áudio de ouvido. Tem que aumentar o volume, né? Mas olha o que ele fala aqui. Ele vinha falando, né, de fugir da cidade, ir lá para Tunis, né, morar em Tunísia, ser um cidadão de Tunis, né? Ele muda completamente para dizer que a Federação Espírita Brasileira nomeou uma comissão para estudar os fenômenos de escrita direta sobre ardósias e outros efeitos físicos que se produzem pelo médium, tá vendo? O médium produzir efeito físico, né? Igual lá o João de Deus, né? Um efeito físico sobre a paciente. Pois, senhores, não achou que o homem valesse a pena. Declarou que os trabalhos ficaram muito abaixo do que esse médium conseguiu na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos e na Austrália. É verdade que a própria Federação Espírita explica a diferença. Todos os que estudam os fenômenos espíritas conhecem que as mediunidades estão sujeitas a esses eclipses. Em uns lugares funciona muito bem, né? Mas aqui é o Brasil. E no outro lugar, sabem todos que os invisíveis não estão servilmente à nossa disposição. Ora, tudo isso
que parece algaravia, sendo, por um espírita, é como a língua de Voltaire, pura, límpida, nítida e fácil. Quer dizer, nada disso, né? A língua de Voltaire é toda ironia do início ao fim, ninguém entende direito. Os invisíveis não são servilmente à nossa disposição, não estão. Não falo do enriquecimento da língua, com a palavra enriquecimento da língua, né? Com a palavra mediunidade, que é prova sem ser esbelta. Fosse eu bem de Tunis, e o meu colégio me explicaria tudo isso e mais isto. Somente lamentamos que nestes eclipses de sua faculdade, o médium, sem dúvida, por sugestões malignas, busque simular os fenômenos que obtém nas condições normais. Aqui você está entendendo alguma coisa, Juliana? Ou Márcia? Socorro aqui, né? Porque aqui está misturando espiritismo com Tunísia, com país estrangeiro, com mudança no Brasil, com confusão total e Machado meio pirado, né? Sobre a mudança política que estava acontecendo e ele se borrando de medo de o imperador que ele tanto admirou. Fosse eu, bem de Tunis, e o meu colégio me explicaria tudo isso e mais. Eu falei, mas que colégio, né? Somente lamentamos que nesse eclipse da sua faculdade, né, o médium, sem dúvida, por sugestões malignas, busque simular os fenômenos que obtém nas condições normais. Chama lá o médium, né? Porque quem é que vai ser aqui agora? Ó, tem uma crônica chamada Nostradamus, dessa mesma época. Ao que parece, o médium não foi, não só foi, com perdão da palavra, apenas mínimo. O médium foi mínimo, ó. Essa é boa, hein? Como é que o médium pode ser mínimo, hein? Mas até procurou embaçar a federação. Não andou bem. E a federação cumpriu o seu dever, desvendando as sugestões malignas. Nem pareça que isto mesmo foi sugestão de despeito. A federação conclui francamente aquele período. Lato aqui plenamente verificado. Valha-me Nossa Senhora, que porção de coisas obscuras que eu nunca hei de entender. O Chico Buarque tem uma música lá na década de 70, o que andam combinando no breu das tocas, que falam nas velas e becos, né? Nessas coisas que nesse momento, imagina só naquele tempo. Adel, eu teria uma porção de coisas para comentar, porque o que mais se aproxima, né, das coisas que eu creio é o espiritismo, mas vai fugir do propósito, né, do estudo de hoje. Pelo espiritismo, teria, assim, toda uma teoria, né? Ele está lançando mão aqui, né, ó, de Schopenhauer agora. Ele fala de fugir, né? No começo ele fala assim, gostaria, quem não me fez bem de Tunis, cometeu um erro. Eu preferia ser um cidadão da Tunísia. Suponhamos que, por enquanto, por alguns instantes, eu fosse um cidadão da Tunísia. Aí fala que um von Stein estava entre os índios Xingu recitando Goethe. Olha só. Uma redação dessa aqui, professor em sala de aula fala assim, meu filho, isso aqui era uma redação sobre a transformação escravo aqui, república, né? Você escreveu uma redação, você está esquizofrênico, né? Você falou que queria ser morador de... Olha só o que você escreveu. Parece que o Machado tem horas que ele finge loucura. Parece um texto de Schreber, parece um texto de Biruta, de... Escreve que é terapêutico, vai escrevendo aí que você se alivia. O médium, que parece que é um mínimo, né? Não é nada. Vai sujar o nome da federação. Não andou bem. A federação cumpriu o seu dever desvendando as sugestões malignas. Deve ter dado umas explicações à Federação Espírita Brasileira.
Nem pareça que isto mesmo foi sugestão de despeito, né? Ó, ressentimento. A federação conclui francamente com aquele período. Pontinho, pontinho, pontinho. Lato aqui plenamente verificado. Encerrou. Valha-me Nossa Senhora, que porção de coisas obscuras que eu nunca hei de entender. E quem sabe, Schopenhauer chegou a crer nas mesas que giram. Há quem acredite no casamento da Constituição Americana com o sistema parlamentar. Não é muito acreditar nos motivos do eclipse do Dr. Slade, mesmo sem entender. Ah, por que não me fazem bem de Tunis? É difícil interpretar um texto desse, viu? Tem alguém aí que poderia ajudar alguma coisa, Lucas? O que você acha dessa birutice aqui do Machado? Ele tá, parece o Freud cheirando cocaína. Não, vou ficar somente só ouvindo aí. Dessa questão do espiritismo aí, eu posso dizer que nesse período de Machado de Assis estava tendo a queda da monarquia e nessa época aí a monarquia reconhecia a Igreja Católica oficial. E os que é republicano, com a chegada do espiritismo da classe média alta, estava adentrando com eles e gostando. Aí dizem nos estudos que isso ajudou muito a derrubar a monarquia. É a Igreja Católica brava, em 1891, forçou a República a criar a lei do charlatanismo para pegar o pessoal do espiritismo. Ah, tá. Então tem um jogo político aí envolvendo, né? Isso aí. Isso explica também alguma coisa, né? Por que ele tocar nesse assunto. Quê? Isso explica por que ele tocou nesse assunto, né? Que Sim, foge, aparentemente foge, mas não foge, né? Estava no momento, né? Esse Bey de Tunis tinha que verificar depois se tem mais coisa do que ser cidadão de Tunis, que parece que tem uma obra de Este Queiroz chamada Bey de Tunis. O Bey de Tunis. Tem aqui uma... Este Queiroz escreveu um livro, então é referente a uma hipótese, né? Lá é chamada assim, ficcional, né? Escreveu uma ficção sobre Bey de Tunis e ele trouxe aqui para a crônica dele. Vamos fazer mais uma, né? 9h30. Antes de mais nada, deixe-me dar um abraço no Luiz Murati, que acaba de não ser eleito deputado pelo 12º Distrito do Rio. Vou abraçar ele porque ele não foi eleito. Eu já tinha escovado a casaca e o estilo para o enterro do poeta e o competente necrológio. Ninguém está livre de uma vitória eleitoral. A fala é o contrário, né? A parabenizar porque não ganhou. Ninguém está livre de uma vitória eleitoral. Esse está, ficou livre. Vieram elas e não lhe digo nada. Dei um salto de prazer. Cheguei à janela, vi que as rosas, umas grandes rosas encarnadas que Deus me deu, vi que estavam alegres e até dançavam. A música era um bater de asas de pássaros brancos e azuis que apareceram ali, vindos não sei de onde, nem como. Sei que eram grandes, que batiam as asas e as rosas bailavam, e que as demais plantas pareciam exalar os melhores cheiros. Umas vozes surdas diziam rindo, Murati, derrotado, Murati, derrotado. E que bonita derrota! Deus de misericórdia! Podia perder a eleição por 20 ou 30 votos, seria então um meio desastre, porque abria novas e fundadas esperanças. Mas não, senhor, a derrota foi completa, nem 50 votos. Por outros termos, é um homem liberto, teve a sua lei de 3 de maio. Artigo 1º, Luiz Murati continuará a compor versos. Artigo 2º, ficam revogadas disposições contrárias. Aqui ele faz uma brincadeira de ser um escravo que se libertou para ser agora um escritor, né? Não é que seja mal
ter um lugar na câmera. Tomara eu lá. Ó. Não posso. Não entram ali relojoeiros. Ele se apresentou lá no início como relojoeiro, né? Poetas entram com a condição de deixar a poesia. Agora que vai sair, vai recuperar de volta a poesia. Votar ou poetar. Vota-se em prosa, qualquer que seja, prosa simples, ruim prosa, boa prosa, bela prosa, magnífica prosa, e até sem prosa nenhuma, vota-se mesmo. Como se o voto é uma coisa seca, né? Tem uns que fazem o memorando para dar o voto. Como o senhor Dias Carneiro, para citar o nome. Os versos, quem os fez, distribui-os pelos parentes e amigos e faz uma cruz às musas. Alencar, e era dos audazes, tinha um drama no prelo, quando foi nomeado ministro. Chamado As do Desejo, a gente viu a década de 60, né? Ele tinha um drama no prelo, quando foi nomeado ministro, começou mandando suspender a publicação e depois mandou que ela fosse publicada, tirando o nome do autor, que era ele. E note-se que o drama era em prosa. Isso foi em 60, antes de ele falecer. Suponhamos que Luiz Murat saia eleito, e que seu rival, Augusto Teixeira, é que ficava com os 40 votos. Com certeza, os versos de Murat não passavam a ser feitos pelo Teixeira, e era talvez uma vantagem. Em todo caso, ficávamos sem eles. Onde estão os doutor Afonso Celso? José Bonifácio, se os fazia, enterrava-os na chácara. Podia citar outros, mas não quero que a Câmara brigue comigo. Vá lá. Ou seja, Quê? ele abdicou da parte dele da política para se dedicar à literatura, né? Digamos assim. Foi, é. Foi assim como foi Confúcio, né? Ah, é? Confúcio ele participou da política, depois foi traído, foi exilado. Depois de muitos anos, chamaram ele de volta para a cidade dele, Wu. Ele falou, eu volto ao Wu, mas não participarei da política, só da literatura. Interessante, né? A vida do cidadão, assim, a gente está vendo, então, né, aqui na política, ou então um empregado, né, como ele também apontou lá em cima. Para quem gosta da liberdade de ser artista, escrever, agora você falou Confúcio, a melhor coisa do mundo era se conseguisse essa liberdade de ser artista e não ficar submisso a todo o regulamento social, cumprimento de regras e deveres, né? Mas aqui, então, ele falou um bando de gente, né? Onde estão os doutor Afonso, Zé Bonifácio, se fazendo enterrar na chácara? Pode citar outros, mas não quero que a Câmara brigue comigo, né? Ele não vai ficar perguntando para onde foi essa gente que não foi eleita. Vá lá, abraço e adeus. Agora é arrazoar de dia no escritório do advogado e versejar de noite. Não fazem mal as musas aos doutores, não fazem mal as musas aos doutores, disse um poeta, podem fazê-los aos deputados. Antes de mais nada, disse eu a princípio, mas francamente, não vi se tinha mais alguma coisa que fazer e dizer. Prefiro calar-me, não sem comunicar aos leitores uma notícia de algum interesse. Os leitores pensam com razão que são apenas filhos de Deus, pessoas, indivíduos, meus irmãos nas prédicas, almas nas estatísticas, membros na sociedade, praças no exército e nada mais. Pois são ainda uma certa coisa, uma coisa nova, metafórica, original. Ontem, indo eu no meu bonde, das tantas horas da tarde, para, não digo lugar, ao entrarmos no Lago da Carioca, costeamos outro bonde, que ia enfiar pela Rua do Gonçalves Dias. O condutor do meu bonde falou ao do outro para dizer que na viagem que fizera da estação do Largo do Machado até a cidade, trouxe um só passageiro. Mas não contou assim como aí fica. Contou por essas palavras. Que te dizia eu? Fiz uma viagem à toa. Apenas pude apanhar um carapicu. Aí está o que é leitor. Um carapicu, este seu criado. Carapicus, os novos amigos e inimigos. Aposto que não sabia desta. Carapicu.
Como metáfora é bonita e podia ser pior. Boas noites. Então, aqui, daí a pouco, né, vai ter uma mudança geral, né, em 89, com o golpe militar, né, que tirou o que tinha antes e botou tudo novo. Ia ter aqui os derrotados, né, os saídos da política. Até aqui ficou mais ou menos claro. Agora, ele fala aqui de bonde, né, depois um condutor que levava só um carapicu, aí eu não entendi mais nada. Diz que é uma metáfora, como metáfora de não sabe o que é bonita, e podia ser pior, vai ficar nisso mesmo. O Machado viveu um dos momentos mais agitados, né, naquele momento que passou de império para república, né? Carapicu seria uma palavra indígena, como tantas outras? Eu acho que deve ser, mas não... É um bicho, é um caipora, né? Algum esperto aqui no bonde, né? Que diz era um só. O condutor do meu Quem, bonde falou... Hã? Eu quem acredito, sabe desculpa te Guimarães atrapalhar, Rosa mas eu possa acredito, explicar. Sim. não, tem um texto lá que eu fiz do Machado de Assis, que o Adelmo falou, aí não me lembro qual texto, tem umas palavras indígenas, quer dizer, eu fui pesquisar, é da tribo Caipó. Até esqueci de mandar para você, Adelmo, como referência. Acredito que sim, que Ah, dependendo de algumas palavras ele usa ainda mesmo. entendi. Aham. Que tem certas palavras que, quando não é indígena, inclusive muitos nomes de cidades, municípios e tudo mais, quando não é indígena, é obra de Guimarães Rosa, né? É verdade. Esse carapicu aqui, olhando na internet rapidinho, é um peixe, né? Igual lá aquele do Amazonas, lá, aquele peixe famoso. Piraúrucum. Pirarucu, né? Isso. Então ele fala que no bonde tinha um bicho estranho lá, né? Um peixe do rio. A crônicazinha é bem, né, da cabeça do Machado, né? Aqui eu vou por hoje, então, fazer o que eu fiz da última vez, sim, com calma, nós estamos reduzindo um pouco aqui o ritmo, o livro está praticamente pronto, foi enviado agora para a editora para fazer o orçamento. Também perguntaram para quando vai ser, talvez até junho, por aí assim. E chegando ao final do livro do Machado, essas crônicas que tinham faltado a gente considerar, né? Porque a crônica é a relação do escritor com a realidade. Elas são mais difíceis de compreender porque tem muita informação que ele precisa omitir para não ser localizado, né? Quando faz sublimação, assim, um deslocamento para um Brás Cuba lá com Virgílio, ninguém sabe quem é Virgílio, quem é Brás Cuba, quem é Lobo Neves na cidade, né? Nem Bentinho, nem Rubião, ninguém sabe. Mas aqui ele não pode ficar falando esses nomes, né? Bota Carapicu, Luiz Murat, que perdeu as eleições, né? Um sujeito que não... Ele não vai ficar botando nome de gênero. Cadê Machado? Você botou meu nome lá, falou que eu perdi a eleição, saí com derrotado? Que história é essa? Está referindo gente da cidade, não é ficção, né? Nessa crônica, ele, assim, me pareceu um pouco meio irado, né? Menos irônico. Eu senti parece, um pouco de raiva assim na escrita dele. Os políticos são semelhantes, são carapicus. Quem vê a cara, vê um picu. Cara picu do outro, né? Isso aí. Mas eu também acho isso, Márcia. Lá atrás ele tinha chamado assim, chamou de burro, né? Quem não entende, né?
Mudando para um lado mais europeu, ontem mesmo eu estava reassistindo Laranja Mecânica, e eles têm umas linguagens muito interessantes, só que é lá mais pro lado europeu, né? Uma coisa meio pitoresca, mas é muito interessante. Eu me inspirei muito naquilo para escrever algumas coisas minhas, criar algumas gírias misturadas com coisas urbanas e Entendi. talvez até um. E é muito interessante isso. Tem um nome, não tem um termo para isso, eu esqueci agora. Enfim, Trazer termos de vamos outra lá. língua, né? Por Aqui, exemplo, hum, tem uma hora que ele diz assim: Ah, estou com dor na Gulliver. Ele quer dizer, estou com dor de cabeça. é, Algumas coisas assim, sabe? e lança mão de recursos externos para poder ir gastando linha e confundir o leitor, aí no meio ele põe uma frase que quer, mas depois ele mistura esses carapicu. Aqui ele tem hora que ele está bravo, igual disse a Márcia, ó, alguns não me compreenderam, porque há muito burro neste mundo. É um pouco Pois é. violento com o Machado esse tipo de linguagem, tá? É raro, eu nunca Tem vi uma hora assim. lá. No Laranja Mecânica, por exemplo, tem uma hora que ele fala assim: Vou te dar um chute nos Yarbles. O que é Yarbles? É, Yarbles é o saco, né? Vai dar um pé no saco no bicho. alguma coisa que ele quer evitar o nome. É, E aí já cria tem um tipo de gíria. uma palavra substituta, né? Aqui já fala Uhum. rasgado. Alguns não me compreenderam porque há muito burro nesse mundo. Para o Machado escrever assim, como falou a Márcia agora, ele deve estar muita raiva, né? Muito irado, né? Aqui também ele fala, né? A Federação Espírita Brasileira nomeou uma comissão para estudar os fenômenos da escritura direta sob ardósias. Olha só que modificação durante a frase. Começa falando que a Federação Espírita vai criar uma comissão. A Federação Espírita vai fazer alguma coisa e já é assim, já fica tenso, né? Comissão é coisa de político, né? Para estudar fenômenos, né? Ó, fenômenos que seria do espiritismo aí para a escritura direta sob ardósias, que são pedras ornamentais, né? Como é que o espiritismo vai chegar às pedras ornamentais? E outros efeitos físicos produzidos com o médium. Como é que o médium vai produzir efeito físico, né? No máximo, ele vai dar tranquilidade ao espírito, né? É porque tem palavras que podem ter significado na engenharia, tudo mais, mas podem ter significado também de construção espiritual. Um ornamento, por exemplo, talvez. Eu acho, assim, que ele, desacreditando, né, nessa doutrina que estava chegando aqui, ele, tipo assim, ele fez uma comparação, uma coisa nada a ver, né, com o que estava acontecendo, né, virando república. Então, assim, É, era uma coisa que ele não acreditava que ia dar certo, né, e aí ele compara o espiritismo, né, com aquilo. porque o médium, se for mexer com a realidade, ele diz, vira o mínimo. Zombando Não, ainda. né, ele zomba, uma coisa assim, é isso aí, ele não acreditava na república e como ele não acreditava, né, na mediunidade. É em religião nenhuma, né? Porque mexe com o espírito, né? Porque ele diz lá atrás, a gente leu lá em cima, os escritores que escreveram a Bíblia, que são seres humanos, não veio nenhum Deus de fora do planeta Terra escrever uma Bíblia aqui, né? Vamos ser sinceros. Então, ele escreveu lá o seguinte, Deus fez o homem, vê se pode. E tem gente que lê e acredita que Deus fez o homem porque um homem escreveu isso. Agora, Adelmo, tem uma questão. Consegue me ouvir? Pode falar. Eu estava olhando esses beis da Tunísia, parece que era um título dado a vassalos, mas quem comandava de verdade eram os sultões, eram designados dos sultões.
Então, assim, pensando, parece que, assim, eu poderia dizer que poderia vir a surgir a república, poderia dar o tom democrático, mas quem comanda ainda está lá por trás, né? Ainda tem alguém por trás comandando alguma coisa, e assim, tem a questão do forjar que está dando autoridade ao povo, né? Por isso que vem o espiritismo, vem o poder do oculto que ele escreveu, né? Coisas obscuras, ó, que ninguém vai entender. Essas coisas obscuras, né, que estão surgindo aí, dizendo que vai ser assim, vai ser assado. Se com o imperador no comando, né, já não é fácil, imagina entregue essa papagaiada de gente que troca, faz sair aparecer Lula, aparecer Bolsonaro, aparecer Collor de Mello, Zé Sarney, essa. Então, alguém já assistiu aquele filme Calígula? Aquele filme terrível. Aquele é terrível, meu. Ele fala assim para o imperador que já está à beira da morte, ele fala: Calígula, você vai ser o próximo imperador. Não quero que mate gemelos. Você vai me matar, assim como alguém vai te matar. Uhum. Aí ele, como assim alguém vai me matar? É assim que funciona. É Quem assim matou ele foi um Longinos, se não me engano. Que seria uma espécie de vassalo, assim, de tem aquela esse criatura. vassalo, tem esse movimento, porque, veja bem, se Júlio César conseguiu uma conquista enorme para Roma, né, fez um gesto que rompeu com a lei, rasgou um tratado, que seria bom, né? Aí o Machado tira disso, uma coisa que ninguém lê o Machado desse modo, né? O Machado tira disso o seguinte: você foi fazer o bem, vai viver igual prometeu no Cáucaso, ou seja, sendo torturado e tendo o fígado bicado, porque você, para fazer esse bem que você fez, desrespeitou uma lei. E os invejosos, né, falam lá depois o Machado na frase dele: todos os ódios se uniram ao meu, que é o bruto, que vai dar uma facada no pai. Olha só que loucura. Então, como você disse, Calígula, né, virou imperador, depois ele sabe que um vai matar ele também, e assim vai. O mundo vai avançando com essas conquistas bizarras, assim, onde para avançar precisa aparecer um doido que avança e depois eles eliminam aquele cara e o avanço está valendo. Porque Porque a as bomba tá, conquistas né? parece que são conquistas individuais, né, camufladas de causas sociais, né? É como disse o Freud aqui já, Rodrigo, assim, a bomba atômica lá do Einstein, que ele usou com horror, virou depois um instrumento para ficar uma ameaçando o outro, né? Então, ali não foi nem a humanidade que foi contra o Einstein, ele mesmo ficou deprimido, triste, porque a energia seria para finalidade pacífica, né? Ele escreve ao Freud uma carta: por que a guerra, Freud? A gente inventa uma pilha aqui, um negócio bom para a humanidade, tá, uma bateria nova, eles pegam para destruir. Por que brincar com o ser humano é uma doença do poder, né? Em função do poder, ele desvirtua tudo, né? A medicina é usada para fazer mais loucura aí com. Não é assim. Então, tem o ganho, o benefício que seria individual, como a Juliana disse, o Estado se apropria, a indústria se apropria, a sociedade se apropria, e o cara que criou aquilo, ele precisa ser punido porque não devia ter criado, porque ele teve que violar alguma coisa que era inviolável, né? Pois é, meditamente, em meditação, pensando assim, eu não entendo, não me entra na minha cabeça o que faz bem a uma pessoa que sabe que vai morrer, um dia ela vai morrer. Fazer tanto mal para
um simples, talvez um bel prazer, um conforto. Eu vou citar o exemplo agora do governo aí, que foi a Janja, né, a esposa do Lula, fez uma entrevista lá mostrando como é que está o Palácio da Alvorada. Um lixo, até que em casa está mais limpo. Um lixo aquilo ali. É. Por quê? Que eles fizeram lá festinhas, sei lá o quê? Por que aquilo? Pra que isso? Se Ah, mas sabe que vai se aí, lascar. é um momento de guerra, né? Um momento de guerra, assim, enquanto tem um... Por que a Primeira Guerra Mundial acabou? Você lembra? Lá em 1921, por aí assim? 1914. Parou quando acabou os víveres, acabaram as armas, as munições, os soldados, já aí um cambaleando de um lado, cambaleando do outro, vamos parar de brigar, vamos. Aquela briga em que os dois pugilistas já estão sangrando, caindo, não fica em pé mais, o próprio juiz termina a luta. O Barão Vermelho. É, E é legal você ter comentado sobre isso, mestre, porque inclusive eu me atrasei para a aula hoje, porque entrei em outro concurso de literatura, onde eu vou escrever boa parte sobre a... É uma ficção, mas vai ter boa parte da Primeira Guerra Mundial, com o personagem Barão Vermelho também. isso. Que bom, então, você está envolvido nesse projeto. Aqui nós vamos dar por encerrado, né, 15 para as 10. Tem alguma manifestação, alguém quer comentar alguma coisa, porque nós estamos ainda com um material interessante do Machado para ler, que chama Gazeta de Holanda e Balas de Estalo, dois grupos de crônicas. Passamos pelo teatro, né? Enfim, já varremos quase tudo, para não ficar de fora aquilo que a gente poderia talvez deixar algo importante, né, e não ter consultado e ficar alguma coisa incompleta. O mais importante nos últimos 3, 4 meses que a gente localizou foi a Semana Ilustrada, onde tem o período de formação do Machado, onde vários intelectuais de altíssimo nível cruzavam informações, todos escondidos, ou os textos sem autoria, ou com autoria com pseudônimo que ninguém sabe quem é. Um grupo de escritores que se esconderam muito bem para evitar essa história de Júlio César atravessar o Rubicão, querer bancar lá uma posição de falar demais e depois acabar preso, né? Então, uma boa pergunta essa, né? Qual o prazer em fazer o mal se o destino é a morte? Nesse caso, fazer o mal, o destino é a morte, no narcisismo nós estamos estudando, na vaidade, né? É assim, eu estou derrotado, passa a valer tudo, porque perdi, né, a guerra, sei lá, alguma coisa assim. Então, nesse momento, esse princípio entra em vigor, né? Só em momentos de guerra que são assim, né? Qual o prazer em fazer o mal se o destino é a morte, né? No caso lá dos bolsonaristas, fazer o mal porque perdeu e não quer reconhecer a derrota, ou vai perder tudo mesmo, né? Tem que sair, levar para casa. Então, é um momento de raiva, né? De ódio, né? Por isso que tem que ter muito cuidado com o ódio que a gente tem na gente, né? Orgulho, né? Você pode até se vingar, igual o Machado fez lá, muitas vezes, o Freud também mostrou, todos os escritores mostram isso, né? Escrever é vingança, né? Escrever é uma maneira de vingança, né? Mas surge uma obra da literatura, né? Os livros de Shakespeare são todos eles vingativos, né? A Rainha Eu, Gertrudes... eu acho que uma competição saudável é válida, É, é, esportiva, né? É esportiva, é. mas da maneira que estão fazendo aí é outra história. Nem sempre é assim, né? De vez em quando o Lula respeitou tudo, né? O PT perdeu, o Lula foi preso, ninguém... Fizeram umas arruaças aí, mas não foi... Mas, assim, faz parte também
Na Idade Média, quando você vencia no duelo, a pessoa caída no chão encostava a pontinha da faca no pescoço e dizendo: eu tenho direito sobre a sua vida, mas eu não vou exercer. Pode levantar. Então, a pessoa saia derrotada e era uma maneira de terminar ali pacificamente, sem ir à morte, né? E tinha também um duelo com Garrucha, e esse era a morte, né? No caso, acertou, matou. Mas estão desviando do assunto. O Machado, então, escreve literatura em momento de raiva. Ele faz as crônicas para expressar o desgosto dele, né? Aproveita para meter o pau aqui quando ele quer, né? Por exemplo, aqui do menininho, quando ele fala, né? A literatura não serve para nada, né? A filosofia. Não creias nos professores de filosofia nem na peste do Hegel. E lá no meio do texto ele solta a ferroada dele, né? É uma maneira de violência aqui, né? Loucos por amor, pra você ver. Um homem igual Machado usar uma linguagem dessa, parece linguagem baixa, né? Mas ele chamou de peste, né? É uma maneira dele ser violento, né? No meio das palavras. Agradeço quem veio hoje mais uma vez. Machado era humano, é isso aí. Obrigado, Quero dar Lucas. Não. Quero dar minhas como é que a gente fala? Considerações finais. Andei meio ruim esses dias, mas estou me recuperando e estou me empolgando. Está muito interessante os assuntos. Eu quero retomar na energia. E a gente falando nesse último assunto, eu queria recomendar, não sei para quem já assistiu, tem um seriado do Vikings, tem na Netflix, acabou, né, o Vikings, aí fizeram um spin-off, que é Vikings Valhalla. Eu estava assistindo um dia desse, e toca muito nesses temas também, e achei muito bonito. Recomendo para quem quiser assistir, quem gosta dessas paradas. E vamos aí. E a gente vai batendo papo nos grupos, ó. Ótimo, beleza. A Mary falou que quando voltar a mexer na filosofia, quem sabe, né? A Mary pediu para a gente ver o Spinoza, né? Considerar a leitura de Spinoza como fizemos Descartes. Talvez aqui a gente abre agora do Machado, que está encerrando, para outros escritores, né? O Adriano estava com bom material sobre o Dostoiévski. Não vai faltar material para estudar. Então, boa noite, Márcia. Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite, todo Boa mundo. noite, Né? gente. Valeu, Ricardo. Boa noite, Mary. Quando meus humores estiverem melhores, eu vou voltar com as despoesias. É porque eu tô sem inspiração. A ética Os de dias andam Spinoza. muito Valeu, sérios. Ricardo. Esse mesmo. Os dias estão sérios. Ok.